Olá, alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Aqui é o professor Herma, sou professor de literatura e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do capítulo 12. Vamos lá? Quinhentismo, capítulo 12, página 520. Você sabe qual era o objetivo dos portugueses quando aportaram no território brasileiro? A viagem cabralina foi promovida a partir de objetivos comerciais. Repare como a carta de Pero Vaz de Caminha descreve a terra valorizando seus potenciais naturais e também a possibilidade de salvação de sua população nativa. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe havimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo d'agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, esta pousada, para essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Percebam então, nesse início, nessa primeira abordagem sobre o quinhentismo, que nós falamos sobre ouro e prata, o objetivo comercial ali explícito, saber se a terra tem ouro e prata, tem riquezas a oferecer à nação portuguesa. E também nós temos essa parte aqui que fala sobre salvar esta gente, Salvar quem? Os índios. Mas isso por quê? Vamos analisar. Quinhentismo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a literatura caminha junto da história. Nós não conseguimos estudar literatura sem conhecer, sem estudar um pouquinho a história. Então nós precisamos conhecer o contexto histórico para aí sim entender a produção literária, tá bom? Então vamos lá. O quinhentismo brasileiro ele é um período compreendido entre 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, e 1601, quando Bento Teixeira publica a obra Prosopopeia, dando início ao movimento barroco aqui no Brasil. Mas isso é assunto para o próximo capítulo, tá bom? É o período das grandes navegações, o período de apogeu da nação portuguesa, o período que Portugal estava em alta, em grande crescimento econômico, tá bom? Nós temos também um período da Reforma Protestante, que foi em 1517, quando o padre alemão Martinho Lutero ele publicou, na verdade, as suas 95 teses. Essas 95 teses denunciavam a Igreja Católica, sobretudo a venda do perdão, a venda das indulgências, Então, ele denuncia a Igreja Católica com a publicação das suas 95 teses e ele divide a Igreja Católica. Ele é excomungado e ele funda a Igreja Luterana. E muitas pessoas, muitos fiéis católicos, deixam a Igreja Católica para seguirem as ideias do Padre Lutero, Então nós temos uma Igreja Católica ali perdendo fiéis. Isso é muito importante para a gente entender melhor o quinhentismo no Brasil, tá? E aí o que a igreja faz? A igreja propõe ações chamado de contra-reforma, um movimento chamado de contra-reforma. É um movimento que a Igreja Católica propõe ações a fim de reconquistar esses fiéis ou ainda conquistar novos fiéis, tá bom? Nós temos também o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo do campo
e indo para as cidades. Então nós temos um processo de urbanização também. Nós temos o desenvolvimento do comércio, tá bom? Agora prestem muita atenção. O quinhentismo, ele não é um período literário, ele não é um estilo de época, tá? O quinhentismo, ele é um período histórico no qual ocorrem as primeiras manifestações literárias no Brasil. Mas nós não podemos afirmar, nós não podemos dizer que é um período literário. Por quê, gente? Prestem atenção. O quinhentismo, ele vai trazer textos escritos no Brasil e sobre o Brasil. Perfeito, maravilha. Só que nós precisamos entender que esses textos não eram produzidos por brasileiros, e sim pelos portugueses. Além disso, eram textos que não visavam a literatura em si. Eram textos históricos, eram textos formativos, não textos literários, textos de valor literário, tá bom? Então, esse período chamado quinhentismo é um período das primeiras manifestações literárias no Brasil, porém não é um período literário, beleza? Vamos conhecer um pouquinho essa produção. Gente, esse período vai apresentar pra gente dois tipos de literatura, dois tipos de textos aí. O primeiro texto, o primeiro período, né, é a literatura informativa ou literatura de viagens, e a segunda classificação é a literatura jesuítica ou literatura de catequese. Tá bom? Vamos analisar um pouquinho cada um desses dois. Literatura informativa. Nós temos textos descritivos cujo objetivo era apresentar a nova terra à coroa portuguesa. O Brasil será representado como um paraíso, beleza? São textos de caráter confidencial e nós temos ali as cartas e as crônicas funcionando como literatura informativa. Bom, os portugueses vieram para o Brasil, chegaram ao Brasil e eles precisavam descrever a terra, os índios, a natureza para o rei de Portugal. Então são textos confidenciais, essa literatura informativa, por quê? Porque essas cartas, essas crônicas continham informações muito ricas a respeito do território brasileiro. Então imagina se isso cai nas mãos de outro país. O Brasil poderia ser invadido, como foi invadido pela Holanda posteriormente. Então, eram textos de caráter confidencial, cartas e crônicas, tá? E o objetivo era informar a coroa portuguesa sobre o que era o Brasil, sobre o potencial econômico que o Brasil tinha para oferecer a Portugal. Tá bom? A literatura jesuítica ou de catequese, ou ainda literatura formativa, tem as seguintes características: textos religiosos cujo intuito era catequizar os índios. Bom, os portugueses vieram para cá, encontraram os índios. E aí, o que eles pensaram? Vamos catequizar esse povo, salvar esse povo. Né? O projeto colonial português visava a extração de todos os recursos naturais possíveis, tudo aquilo que desse dinheiro à coroa portuguesa. Além disso, a Igreja Católica, lembrando lá do contexto histórico, passava pela Reforma e pela Contra-Reforma. Então ela precisava angariar fiéis. Então esses índios serão catequizados pelos padres jesuítas, tá bom? Aí eu destaquei ali para vocês a importância das missões jesuíticas. Os jesuítas vieram para o Brasil em 1553, tá? E em todo lugar que esses jesuítas chegavam, né, os padres jesuítas chegavam, eles fundavam uma escola. Então tem essa importância da educação jesuíta, tá? A importância das missões jesuíticas
é porque toda vez que que os jesuítas chegavam, era sinônimo de educação, era sinônimo de chegada de educação, tá bom? Então, em 1553, eles fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, onde se tornou a cidade de São Paulo, tá bom? Então, foram os jesuítas ali que fundaram esse colégio, e ao redor dele as pessoas iam, né, os portugueses que estavam aqui, iam morando, né, criando suas casas, fazendo as suas casas, então deu origem à cidade de São Paulo. A literatura jesuítica ou de catequese é uma literatura, são textos de caráter livre, né? Não são textos confidenciais, são textos livres, uma vez que o objetivo é catequizar os índios, é converter os índios à fé católica, tá bom? E aí os tipos de textos produzidos são sermões, poemas, teatro e crônicas, tá bom? Vamos falar um pouquinho a respeito dos autores. Na literatura informativa, nós temos Pero Vaz de Caminha, com a obra A Carta, que foi a obra que nós lemos no início dessa aula. Temos Pero de Magalhães Gândavo, também que é um autor muito importante, com História da Província de Santa Cruz e Tratado da Terra do Brasil. Nós temos Gabriel Soares de Souza, com Notícia do Brasil. E nós temos também Américo Vespúcio, com Mundos Novos. O Américo Vespúcio, na verdade, ele é o responsável por transmitir à Europa as primeiras visões da América, tá? Porque lembra que os textos eram textos confidenciais? Então esses textos não chegaram ao público de imediato. Então o Américo Vespúcio, ele produzia uns folhetins, e esses folhetins que começaram a circular na Europa, dando as primeiras visões da América, tá bom? Nós temos na literatura jesuítica o Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta, ele é muito importante para esse contexto. Por quê? Porque a literatura dele, né, o objetivo dele como padre jesuíta era converter o índio. Mas como que ele vai converter esse índio, né? Ele vai utilizar elementos indígenas nos seus textos, né? No seu teatro. O Padre José de Anchieta trabalha muito com teatro. Lembrando que o índio não falava português. Então era preciso catequizar esse índio na linguagem dele, né? Na língua dele. Então o Padre José de Anchieta, ele utiliza muito o teatro a fim de mostrar, de evidenciar a esse índio aquilo que de fato ele desejava, que era, né, a presença do cristianismo, da Igreja Católica, enfim. Utilização de elementos indígenas. E o Padre José de Anchieta, ele é extremamente importante devido à gramática tupi-guarani, tá? O primeiro registro do Tupi-Guarani, quem nos fornece é o Padre José de Anchieta. Perfeito? O teatro, né? O teatro moralizante, próximo ao teatro de Gil Vicente, né? Lembremos que o Gil Vicente, ele é o autor humanista, considerado o pai do teatro português, né? E o teatro do Padre José de Anchieta se assemelha ao teatro do Gil Vicente no sentido de moralizar, de formar, de catequizar esses índios, tá bom? Vamos analisar alguns textos que são textos bem conhecidos e textos comumente cobrados, seja no Enem, seja nos vestibulares, tá bom? Vamos lá. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas e outros que não servem senão aos machos. Carece de 3 letras, convém saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta nem peso, nem medida. Pero de Magalhães Gândavo. Bom, por que esse texto é importante? O Pero está fazendo uma análise da língua tupi,
né? E ele percebe que o tupi não tem F, L e R. E a gente tem de lembrar o seguinte: esses portugueses que vieram para o Brasil, que chegaram até o Brasil, eles têm essa visão teocêntrica de Deus no centro, né? Então o objetivo deles é catequizar esses índios, formar esses índios a fim de torná-los fiéis católicos, beleza? E olha só o que ele diz. Ele diz que a língua não apresenta a letra F, a letra L e a letra R. Ou seja, é um povo que não tem fé, é um povo que não tem lei e é um povo que não tem rei. Logo, esse texto é um dos textos utilizados para justificar o projeto colonial português, ou seja, a necessidade de Portugal vir salvar os índios, tá bom? Então, é um texto bem importante que fala sobre fé, lei e rei, FLR, comparando aí, fazendo uma análise da língua tupi, beleza? Outro texto também do Pero de Magalhães Gandalf, aí esse texto também ele está com uma linguagem mais arcaica, é um texto no qual ele compara a banana a um crucifixo. Vamos dar uma olhadinha. Também há uma fruta que lhe chamam bananas, e pela língua dos índios pacovas. Há na terra muita abundância delas, parecem-se na feição com pepinos. Nascem numas árvores muito tenras e não são muito altas, não têm ramos senão folhas muito compridas e largas. Esta é uma fruta muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, a qual lhes lançam fora quando as querem comer, e se come muitas delas, fazem dano à saúde e causam febre a quem se desmanda nelas. Há duas qualidades desta fruta. Uma são pequenas como figos berjaçotes, as outras são maiores e mais compridas. Estas pequenas têm dentro em si uma coisa estranha, a qual é que quando as cortam pelo meio com uma faca ou por qualquer parte que seja, acha-se nelas um sinal à maneira de crucifixo, e assim totalmente o parecem. Percebam que o Pero de Magalhães Gandalf, ele apresenta um texto com muita comparação, né? O português ele não conhecia a banana, então ele precisa dar dimensão. Os textos dessa época, as crônicas, as cartas, os textos produzidos nessa época são textos extremamente descritivos e comparativos. Por quê? Porque ele precisava fazer com que o rei de Portugal, com que os portugueses que estavam em Portugal compreendessem toda a dimensão daquilo que ele via aqui no Brasil. Então ele utiliza ali uma comparação, ele compara a banana ao pepino. Ele diz que a banana parece o pepino. Por quê? Porque o pepino é uma realidade portuguesa, então eles sabiam que era um pepino, então eles conseguem assimilar. Lembrem-se sempre disso, gente. Os textos produzidos no período histórico chamado quinhentismo são textos descritivos e comparativos, tá bom? Então ele vai fazer essa comparação da banana para que os portugueses entendam. E olha só, mais uma vez, a visão teocêntrica trazida pelo Pero de Magalhães Gandalf quando ele fala da banana, né? Que se você cortar a banana, tem ali as sementes dispostas e essas sementes formam um crucifixo. E aí, mais uma vez, ele justifica, ele diz que isso é um sinal divino para que os portugueses continuassem a exploração e a colonização do Brasil, tá bom? Então esse é um texto também que cai bastante, é um texto muito interessante. O próximo texto é o texto da carta, né, essa obra inicial que nós lemos, que é do Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas.
e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Esse texto aqui, ele já caiu muito no Enem, já caiu umas 2 vezes no Enem, e cai bastante nos demais vestibulares. Esse texto, ele traz essa visão, esse choque, né, entre o português e o índio, tá certo? Porque o português chegou aqui, se deparou com o índio nu, o índio não usava roupa, não sabia o que era roupa, né? Então, esse texto, a carta, ele traz, além da descrição da terra, além da descrição do índio, além da descrição da natureza, ele traz esse choque cultural entre o índio e o português, tá bom? Pessoal, espero que o conteúdo tenha ficado claro, façam os exercícios, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!